o teste. Você está sendo avaliado por Deus. A todo momento nós estamos sendo avaliados pelo Senhor, não é verdade? A todo tempo nós temos uma avaliação para fazer. Às vezes nós fazemos um estudo de algo e depois temos que fazer uma avaliação. Para quem é professor aqui, para quem dá aula e para quem pratica algum tipo de estudo, sabe disso. Que você primeiro estuda e depois você vai ser testado naquilo que você estudou. A avaliação ela não simboliza apenas uma reprovação, não. E sim também uma aprovação. Então nós temos que entender que a avaliação ela é necessária para poder testar aquilo que somos, que temos, que conhecemos ou não conhecemos, ou aquilo que não fazemos e aquilo que fazemos, não é verdade? A avaliação, ela também é assim. Deus sempre está nos testando, sempre está nos avaliando e sempre está nos capacitando, porque Deus ele não nos testa naquilo que ele não nos capacita, viu gente? Preste bem atenção e anote aí você que puder. Deus, ele nunca vai nos avaliar naquilo que ele não nos ensinou. Ele só vai nos avaliar naquilo que sabemos e que ele deu para nós como um dom ou como um aprendizado. É dessa forma que Deus faz. Deus ele faz dessa forma. Primeiro ele nos prova aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele sabe que nós sabemos e somos capazes. Por exemplo, nós hoje sabemos a diferença entre o bem e o mal. Hoje nós sabemos também quem é Deus e quem é o diabo. Qual o papel de Deus? Qual o papel do diabo? Nós sabemos também o que é lícito em nossas vidas e o que é ilícito. Aí as pessoas às vezes perguntam para mim: Cário, eu posso beber? É proibido beber? Eu falei: não é proibido beber. Aí é proibido fumar? Não é proibido fumar. E falar palavrão é proibido? Eu falei: não é nada proibido, tudo é permitido. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Muitas vezes não é que nós não temos direito, mas não é moral, não é legal. Porque às vezes a gente acha que tudo em Deus é proibido, só que não. E Deus ele faz com que muitas vezes nós sejamos testados naquilo que pedimos muitas vezes. Você esqueceu quando você pede paciência para o Senhor? Você esqueceu quando você pede sabedoria ao Senhor? Você esqueceu quando você pede força ao Senhor? O que acontece? Vem tudo isso com um teste. Vem tudo isso que você pediu, mas de um teste, de uma avaliação. Você concorda com isso que eu estou falando ou você discorda? Escreve aí se você concorda ou discorda. Porque tudo que a gente pede vem de acordo com uma avaliação. Muitas vezes nós pedimos a Deus paciência e o que vem em seguida é um teste de paciência. Às vezes é uma fila, você chega atrasado, você chega numa fila e aquela fila não anda de jeito nenhum. Deus está te dando um teste e você começa a murmurar naquela fila, você começa a falar coisas que não agradam ao Senhor. Reprovado. Aí você pede de novo: Senhor, me dê paciência, Pai. Aí o Senhor vai lá e te testa de novo. Você sai de casa atrasado, ou em cima da hora, ou com o tempo contadinho, e daqui a pouco, quando você chega num pedaço do caminho, na metade do caminho, você lembra que você esqueceu algo que é muito importante, que não adianta você chegar naquele lugar e você sem aquele negócio. E aí você começa a ficar nervoso, impaciente. O que acontece? Se você voltar sem murmurar e falar: Deus está me livrando de alguma coisa, me testando, você está sendo aprovado. Mas se você murmurar no meio do caminho: caramba, eu estou atrasado, para que eu esqueci isso? Você foi reprovado naquilo que você mesmo pediu. Não é verdade? Eu vou lendo algumas coisas aqui, ó. Para sermos aprovados, como na escola, precisamos ser aprovados por Deus também. Aí, isso foi o Emerson que falou, e a Luciane fala assim: verdade, eu peço isso todo mês. Muita sabedoria, paz e paciência. Exato, Luciane, mas quando você pede, vem junto com uma avaliação. Porque nós sabemos hoje o que é e o que não é. Porque Deus ele nunca vai nos testar e nos dar nada, aquilo que a gente não pode suportar ou carregar. Eu hoje separei aqui 2 histórias da Bíblia, porque eu não posso falar uma mensagem para você se eu não citar a Bíblia. Porque a mensagem que a gente trata aqui hoje é uma mensagem motivacional, sim, é uma mensagem de incentivo, sim, é uma mensagem de alerta, sim, mas nós usamos sempre a Bíblia como exemplo. E nós temos hoje aqui 2 histórias. Eu separei hoje, tem várias, gente. Esse mês nós vamos falar de várias histórias. Só que esse mês eu vou falar, hoje nessa live, eu vou falar sobre Sansão e Jó. Os dois tiveram oportunidades, mas um aproveitou a oportunidade até o final
e o outro desperdiçou a oportunidade. Sansão, ele era um nazireu, ele era um nazireu de nascença. Na barriga da sua mãe ele já foi prometido ao Senhor, ele já foi prometido para Deus, para ser juiz daquela nação que estava sendo oprimida pelos filisteus. Sempre os filisteus oprimindo o povo de Israel. A Bíblia fala de outros, mas muito mais dos filisteus. E Sansão, ele foi separado por Deus para ser o defensor daquela nação. Deus deu um dom sobrenatural, sobre-humano, sobre a vida daquele cara. Ele deu uma força extraordinária, uma força que nenhum homem até hoje na terra não tem. Nem Golias, que tinha mais de 3 metros de altura, ou 3 metros de altura, não tinha a força que Sansão tinha. Ele foi testado o tempo todo, mas muitas vezes ele achou que tudo que ele tinha era dele. Ele esquecia que tudo quem deu para ele era Deus, que aquela força que ele tinha era o Espírito de Deus que estava dentro dele, porque ele tinha uma promessa, ele tinha um destino, ele tinha algo a cumprir naquele lugar. Só que em momento nenhum ele queria satisfazer a vontade de Deus. E o que ele fez? Sabendo que ele tinha poder, sabendo que ele tinha força, sabendo que ele tinha tudo, ele era juiz naquela terra. O que ele fez? Ele se aproveitou daquela situação e fez tudo que estava dentro do seu coração, tudo que os seus olhos via, ele queria, cobiçava. E aí de repente ele se apaixonou por uma mulher, mas ele era muito infantil, ele não tinha maturidade suficiente para se casar, e ainda se casar com uma mulher pagã, com uma mulher de outra tribo, uma mulher filisteia, uma mulher que adorava Dagon, uma mulher que adorava outros deuses. Preste bem atenção, irmãos. Quando Deus nos dá poder, quando Deus nos dá dom, quando Deus nos dá algo diferente das outras pessoas, não é para a gente usar para próprio deleites, não. Nós temos que usar para adorar a Deus, nós temos que usar os nossos dons e talentos para Deus só. Cara, eu posso usar para um bem pessoal? Depende, se Deus pedir para você fazer, faça. Mas não para você se amostrar e achar que você é autossuficiente. Por isso que a Bíblia fala que existem muitos que são exaltados, que se exaltam e Deus abate. E Deus permite que as coisas aconteçam e você realmente fica reprovado através das suas atitudes. E Sansão, ele simplesmente cobiçou uma mulher e através de uma brincadeira ele foi embora. Porque você pensa que Sansão ele casou primeiro com Dalila? Não, ele casou antes com uma irmã de Dalila, com uma filisteia. E depois ele se apaixonou por Dalila. E o seu pai e a sua mãe falavam assim para ele assim: mas Sansão, aqui no nosso arraial tem tanta mulher bonita, mas eu me apaixonei. E ela foi linda aos meus olhos. Sansão tinha tudo para ser um príncipe de Israel. Sansão tinha tudo para poder vencer na vida. Sansão tinha tudo, tinha dom, tinha talento, tinha força. E ele não poderia fazer só 3 coisas. Deus só pediu para que ele não fizesse 3 coisas, que era beber álcool, tocar em animal imundo e não cortar o cabelo de jeito nenhum. Então ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia se misturar com mortos, e ele não poderia também beber álcool. Ele fazia tudo isso. Ele matou um leão, depois ele viu o pote de mel, ele viu a colmeia de mel em cima do leão, do cadáver, ele foi lá e tocou. Ele já errou aí, ele bebia. Sansão era arrogante naquilo que era para ele ser cauteloso, para ele ser zeloso. E ele foi reprovado por Deus. Mas Deus, mesmo a gente sendo reprovado, o Senhor sempre tem algo a nos dar, mesmo no final das nossas vidas. Sempre Deus nos dá uma oportunidade. Irmãos, eu quero te falar uma coisa aqui, aproveitando esse gancho de Sansão. Se o Senhor ele te deu dons e talentos, é para você compartilhar com Ele. É para compartilhar com Deus o seu dom, o seu talento. Se o Senhor te fez prosperar financeiramente na sua vida, fez você prosperar, te deu poder aqui na terra, te deu moral, te deu o status, tudo isso é para glorificar o nome dele. Porque sem ele nós não somos nada. Não adianta nós termos dinheiro, termos fama, temos status, temos conhecimento, sabedoria, sendo que a gente não utiliza nada disso para Deus. E nós somos reprovados em nossas atitudes quando a gente é testado em alguma situação e a gente esquece do nome de Deus, assim como Sansão esqueceu. Sansão tinha 3 coisas que era para ele fazer: não beber, não cortar o cabelo e não encostar em mortos. Era só isso. E obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir o seu chamado. Ele era juiz,
ele foi separado por Deus para fazer a vontade de Deus, mas ele deixou Deus para lá. E isso muitas vezes acarreta com que a nossa visão seja perdida. E o que aconteceu? Ele falou sobre o seu segredo para Dalila. E Dalila cortou o seu cabelo. E em seguida os filisteus vieram e arrancaram os seus olhos. Olha aí, Sansão sem visão, Sansão sem vista, Sansão cego espiritualmente e fisicamente, reprovado. Não foi aprovado, porque se ele tivesse feito tudo o que Deus pediu, jamais isso teria acontecido na vida dele. Sansão, ele foi honrado por Deus? Foi, porque ele era separado de Deus, mas ele teve que sofrer. Ele teve que sofrer bastante para ele aprender. E no final da sua vida, ele clamou a Deus. Sansão teve um tempo muito curto nessa terra. Por quê? Desobedeceu a Deus. Porque não ouviu a voz de Deus, não honrou o seu chamado. Você quer ter dias longos na sua vida? Por mais que você passe por obstáculos, por mais que você passe por enfermidade, assim como passou Jó. Jó era um dos homens mais ricos naquela época. Jó tinha servos e servas, filhos e filhas. Jó, ele tinha tudo, ele tinha status, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. Jó, ele era o cara da cidade. Ele era o cara que mandava prender e mandava soltar. Ele era o cara, tipo coronel na época da escravidão. O coronel que tinha fazendas e fazia tudo. E mandava e desmandava na polícia. Na nossa época aqui no Brasil, Jó era assim. Só que Jó, ele tinha uma coisa diferente de todos. Jó, ele era especial. Jó, ele era fiel. Jó, ele era temente a Deus. Jó, ele era um homem que Deus olhava lá de cima e falava assim, ó, olha lá meu servo Jó. Tão foi que Jó era tão fiel a Deus e temente a Deus. A Bíblia fala que Jó era perfeito e temente a Deus e fiel ao Senhor, que Satanás foi pedir a vida dele. E ele falou, ele só tem o Senhor como Deus porque o Senhor dá tudo para ele. Jó sabia que Deus tinha dado tudo para ele. Jó sabia que tudo que ele tinha era o Senhor que tinha permitido. Jó sabia. Porque quando o Satanás foi falar para Deus que queria a vida de Jó, ele falou assim, ó, Jó, ele é fiel. Ele não é fiel por causa dos bens, por causa das coisas que ele tem. Se você quiser mexer com ele, você mexa, menos na vida dele. E Jó, ele só tinha uma coisa que ele não poderia fazer para Satanás jogar na cara de Deus. que ele estava interessado nos bens que Deus deu. Ele só poderia fazer uma coisa, que era murmurar. E Jó, em momento nenhum, ele murmurou. Jó perdeu os seus gados. Caiu fogo do céu e os gados morreram. Morreram seus filhos, seus servos à espada. Jó ficou só com sua mulher. E ainda, essa mulher ainda falou para ele, porque viu nele tanto sofrimento. Para tu ter uma ideia, Jó pegou lepra. Jó pegou câncer na pele. Falando para o linguajar de hoje. Jó, ele coçava a pele com um caco de telha. Jó não aguentava. As pessoas viam Jó. Jó, quando falava com as pessoas, colocava a mão na boca, porque o seu hálito era muito forte. Jó estava apodrecendo em vida. Mas em momento nenhum ele abriu a boca para murmurar contra Deus, para blasfemar contra Deus. Jó era o homem que Deus falou, ele é o meu servo Jó, ao quem eu me comprazo, aquele que eu gosto, que eu amo, e aquele que me ama. Ele é fiel, perfeito e temente a mim. Satanás falou, não é porque tu dá todas essas coisas aí para ele. E Deus falou, não, então pode fazer o teste, pode avaliar o Jó, pode avaliar, mas não toca na vida dele. E Jó, ele podre, doente, fedendo, de dentro para fora, aquele odor horrível de podridão. A sua mulher desesperada viu aquilo. Ela não falou aquilo porque queria que Jó morresse, não, porque ela viu o sofrimento do seu marido. E ela falou assim, por que tu não amaldiçoa esse Deus e morre? Porque ela sabia, no fundo do coração, que era por causa de Deus que Jó estava vivo. E ela não sentia, e ela não tinha esse sentimento de que Deus poderia restituir tudo. E Deus falou assim, como fala uma louca. Deus me deu, eu amei a Deus quando tinha as coisas. E agora eu amo sem nada. O meu amor por Deus não muda. O meu amor não falha em relação a Deus. Não é por causa dos bens.
Não é por causa da falta dos bens que eu deixo de amar a Deus. Eu amo a Deus. Ele me deu, Ele tomou. Ele falava assim: bendito seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Então são coisas, irmãos, que a gente tem que saber. Meus irmãos, Deus deu, aleluia. Deus não deu, glória a Deus. Deus tomou, aleluia de novo, glória a Deus, Deus sabe de tudo. E aquela mulher, ela viu o sofrimento. Para tu ter uma ideia, os amigos de Jó, a população, falava que tudo aquilo que aconteceu com Jó foi por causa de pecado. Mal eles sabiam. Hoje nós sabemos porque está escrito. Porque se fôssemos nós também, falaríamos a mesma coisa. Falaríamos como aquela mulher, que Jó não amaldiçoou esse Deus aí, que ele está morrendo desse jeito. Que Deus é esse que quer deixar Jó desse jeito podre? E Deus não está vendo que Jó está morrendo. Só que ele estava passando numa avaliação. Será que quando a gente perde algo, a gente é aprovado nas nossas avaliações? Ou a gente é reprovado? Quando a gente perde algo que tanto a gente queria? Quando a gente perde aquilo que tanto a gente amava fazer? Quando a gente perde aquele trabalho que a porta foi fechada, que sem motivo nenhum, a gente perdeu aquele emprego que tanto gostava, que de repente, de um dia para o outro, a nossa vida mudou, e de repente, de um dia para o outro, as portas se fecharam, o céu escureceu, as nuvens negras começaram a rodear as nossas vidas. Será que nesse momento difícil que a gente leva a nossa vida, a gente glorifica o nome do Senhor, ou a gente amaldiçoa o Deus e morre? O que é melhor para nossas vidas hoje? A gente agradecer a Deus, louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus, e mesmo em meia dificuldade, em meias limitações, e sabendo que Deus pode restituir tudo o que aconteceu, o que a gente perdeu, aquilo que foi fechado, aquilo que foi destruído, aquilo que acabou de uma hora para outra. Será que nesse momento em que a nuvem está preta em nossa cabeça, nos seguindo para todos os lugares, a gente amaldiçoa o Deus que a gente serve e larga ele de mão e prefere a morte? Ou a gente persiste no caminho, entendendo que o Senhor é poderoso, que o Deus que a gente serve não é Deus de pau, não é Deus de brinquedo, é um Deus vivo que mora dentro de nós, que Ele pode restituir todas as coisas? Ou a gente fala como uma louca mulher, amaldiçoa o seu Deus e morre? Ou a gente segue os conselhos dos nossos amigos? Será que você não está em pecado, Jó? Será que você não está em pecado, Caio? Será que você não está em pecado, João, Pedro? Será que não é por isso que está acontecendo todas essas coisas na tua vida? É porque nós estamos sendo avaliados por Deus. Quando a gente é avaliado por Deus, muitas coisas podem acontecer em nossas vidas. Só que nós temos que entender que toda a nossa vida nós estamos passando por um teste. E esse teste, ele tem que ser vivido e vencido. Nós não podemos ser derrotados pelas nossas limitações, pensamentos e desânimos. Não, porque vai vir enfermidade em nossas vidas, vai sim. Eu que falo para você, não sou uma pessoa de uma saúde perfeita, não sou. Eu sou limitadíssimo em saúde. Quem me conhece aqui há muito tempo e quem me conhece há pouco tempo sabe muito bem que basta dar um vento lá em Santa Catarina que eu já fico doente aqui. Eu tenho uma limitação muito grande, mas bendito seja o nome do Senhor. O médico falou que eu ia morrer com 22 anos, estou com 44, já estou com 22 anos no lucro. Já viajei para tudo que é lugar aí, para conhecer cidades, passeando, e já comecei a viajar para alguns estados, para alguns lugares, pregando a palavra de Deus. O que é mais gratificante é você viver a sua vida voltada para Deus, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas. Nós temos que entender que nós temos um propósito aqui nessa vida, nessa terra, e nós temos um processo a passar. Porque muitas vezes é fácil viver tudo bem. Jó era rico, Jó tinha servos, Jó tinha gado, Jó tinha riqueza, Jó mandava, Jó tinha um anel que identificava quem ele era. Mas no momento que ele perdeu tudo, ele continuou a mesma pessoa, só que de uma forma debilitada. Ele adorou a Deus, e Deus olhava para ele e falei: tá vendo? Não é porque ele não tem que ele não me adora, não é porque ele não tem que ele não me ama, não é porque ele não tem que ele não me segue. Irmãos, nós temos que entender que Deus é Deus, independente do que a gente tem, do que a gente pode, qual porta a gente está entrando, qual mesa nós estamos sentando. Deus é Deus. Se nós ganhamos questões
nós perdemos questões, nós ganhamos discussões, nós perdemos discussões, as nossas opiniões muitas vezes não são aceitas, mas Deus continua sendo Deus, Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu estava conversando com a minha esposa de manhã, me falando para ela, Deus tem dado livramento àqueles que a gente vê e àqueles que a gente não vê. Sabe aquele pneu do teu carro que fura de repente, do nada, e você sabe trocar o pneu do carro, mas no momento que você está trocando, você começa a fazer alguma coisa que demora mais do que o normal? É o livramento de Deus, é Deus cuidando de você. Lembra dessa enfermidade que hoje te prende dentro de casa? É porque se tu estivesse na rua, tu teria morrido. Mas Deus cuida de você. Aprenda a passar pela tua situação. Aprenda a passar pelos teus momentos ruins com hombridade, com dignidade, sabendo que Deus pode, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, Ele pode mudar o teu cativeiro. Jó, simplesmente, eu escrevi aqui, Jó, simplesmente, depois que ele passou pela avaliação, pelo teste que Deus estava dando a ele, Deus restituiu o que Jó tinha em dobro. Presta bem atenção, Jó era milionário. Vamos colocar hoje que Jó era o cara mais rico do mundo. Era o trilionário, sei lá o que. Era o cara que tinha muito dinheiro. Ele perdeu tudo de uma hora para outra. Ele morou na sarjeta. Vamos colocar aqui hoje como nós entendemos. Quando uma pessoa perde tudo, vai morar na sarjeta. E de repente, o Senhor vê que o final do teste passou. Ele foi contemplado com a nota 10. E o Senhor restitui o dobro. Então, se ele tinha 10 filhos, ele começou a ter 20. Se ele tinha 100 gados, ele passou a ter 200. Se ele tinha 10 casas, ele passou a ter 20. Ele tinha 10, o dobro? Não, 30. Se ele tinha 10, o Senhor deu mais o dobro. Então, ele tinha o que ele tinha, o Senhor dobrou. Meu, irmãos, é assim que Deus faz com as nossas vidas. É assim que Deus faz com a nossa família. Quando a gente se sujeita à nossa família, o Senhor se agrada. Quando a gente toma conta da nossa família, o Senhor está conosco. Porque a família é uma instituição criada por Deus. E deixa eu falar aqui, para voltar aqui no texto. E o Senhor, Ele dobrou tudo que Jó tinha. E depois disso, preste bem atenção, tudo que aconteceu com Jó. Jó viveu mais 140 anos. Sansão morreu muito cedo. Não curtiu a vida dele. Não viveu o que Deus tinha prometido para ele viver. Jó viveu mais 140 anos. Ele viu os seus filhos e o filho dos seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e cheio de dias. A Bíblia fala em Jó 42:16, depois você lê aí, que Jó viveu mais 140 anos. Quando a gente é obediente ao Senhor, a gente, além de receber aquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor ainda multiplica os nossos dias na terra. Eu estou no lucro, irmão. Estou 20 anos, 22 anos aqui no lucro. O Senhor dobrou a minha idade. A medicina falou que eu ia morrer. Os médicos falaram que eu ia morrer. As pessoas falaram que eu ia morrer. Mas uma atitude que eu tomei fez com que o curso da minha vida mudasse. Eu perdi amigos. Perdi lugares que eu frequentava. Fiquei com poucos amigos e com poucas pessoas e sem recurso nenhum. Mas eu adorava a Deus porque estava vivo. Eu adorava a Deus porque eu tinha um pouquinho para compartilhar com alguém. Eu adorava a Deus porque Ele era bom comigo. Ele tinha me resgatado de um lugar onde eu achava que era bom. Vivia numa ilusão. Mas o Senhor não deixou com que eu morresse. E nesse momento, eu venho aqui falar essa live para você com muito temor a Deus. Porque quando a gente entende o propósito de Deus e cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Hoje, eu sou uma referência aqui para muitos nessa cidade. Hoje, as pessoas usam meu nome como referência, como exemplo. E eu não quero jamais envergonhar o nome de Deus. Eu sou um homem falho, como Jó também era falho. Eu era falho e Jó era falho. Só que hoje uma coisa eu sei: o meu Redentor vive e reina para todo sempre. O Senhor, Ele vai estar sempre no controle das nossas vidas. O Senhor vai estar no controle de tudo. Quando Ele permite acontecer alguma coisa, é para nos quebrar, é para nos moer, é para nos deixar avaliado
e para que nós possamos entender que essa avaliação é para nós passarmos. O teste foi feito para ser positivo. O teste em Deus, positivo. Então, mesmo que aconteça as coisas hoje, difícil para você passar e suportar, não entenda como algo ruim, entenda que é um teste de Deus. Coloque tua cabeça para funcionar e arrume uma alternativa para passar nesse teste. Eu era muito explosivo, ainda sou um pouco, mas tem situações que eu glorifico o nome do Senhor. Tem situações que acontecem que eu me comporto como aquilo que Deus queria que eu comportasse. Às vezes eu perco a linha, mas eu estou mais aprendendo com Deus do que desaprendendo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Queira estar perto do Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor, usar os seus dons e os seus talentos para o Senhor. Quando armadilhas aparecerem, pessoas vão te notificar, pessoas vão te alertar. O Senhor vai te falar, o Espírito Santo vai te tocar. Então você tem que ter atenção, ser atento às armadilhas do inimigo e não deixar com que você seja reprovado no teste. Amém? Graça e paz.